vamos hoje, junto com Al Pacino, participar de uma dança de tango em um hotel luxuoso. Eu acho que você já tem uma ideia de qual é o filme que eu vou estar discutindo hoje com vocês. Mas se ainda não tem, espera um pouquinho, porque primeiro se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Perfume de Mulher lançou em 1993 e vai nos levar a acompanhar um personagem chamado Frank e outro chamado Charlie. Frank é um ex-combatente de guerra que acabou sofrendo um acidente e perdeu a visão, enquanto Charlie é um estudante bolsista de uma escola para pessoas ricas. Um dia Charles acaba resolvendo conseguir um emprego para poder ganhar dinheiro para passar o fim de ano, o Natal, com a família. E o emprego que era justamente ficar junto com esse ex-combatente, o Frank. A questão é que no momento em que ele conhece o Frank, as coisas não são lá o que ele imaginava, pois Frank se demonstra ser uma pessoa bastante arrogante, egoísta e muito estúpida. Porém, com o andar da história, ele vai entendendo que Frank não é exatamente essa pessoa e que ele realmente é uma pessoa muito boa, como a sobrinha dele havia dito. Gente, esse filme é literalmente um clássico do cinema. A melhor cena do filme é literalmente a do tango. O que é interessante desse filme, gente, é que ele é uma adaptação de um drama italiano do mesmo nome que lançou em 1974, chamado Profumo di Donna. Desculpa, gente, é em italiano, então se eu falei a pronúncia errada, peço mil perdões. É interessante isso porque eu realmente não sabia que Perfume de Mulher já havia sido feito antes e que se transformaram, pegaram essa adaptação e transformaram em algo americano. É muito legal isso, deve ser também muito bonita a obra em italiano. Uma coisa legal também interessante é que justamente tanto a obra italiana quanto essa americana, ela é baseada no romance do jornalista Giovanni Arpino, chamada A Escuridão e o Mel. Na verdade, apenas o protagonista foi copiado dessa obra, que é um homem cego que é acompanhado por um rapaz jovem. Esse filme Perfume de Mulher foi o ponto de partida para Philip Seymour Hoffman. O ator, ele ainda precisou fazer 5 vezes a audição para poder ser confirmado que ele faria parte desse filme. Antes de Perfume de Mulher, ele fazia apenas trabalhos pequenos no cinema e trabalhava como caixa de supermercado. Após essa representação, ele ter trabalhado nesse filme, o trabalho dele, vamos assim, subiu horrores, ele ganhou um destaque muito maior. O que é interessante, gente, é sim que o Al Pacino, ele demonstrou um trabalho muito grande em querer interpretar bem esse personagem do Frank, então ele levou muito a sério e ele conversou com algumas pessoas que sofreram acidentes e perderam a visão dessa maneira. E é interessante isso, mas ele levou tão a sério o papel dele que existiu um momento em que ele acabou se acidentando e tropeçando em um arbusto. Ele aprendeu a questão de como encher um copo, a questão de como achar as coisas. Eu achei muito interessante isso. Ele realmente entrou fundo no personagem. A ideia da produção antes era que o Al Pacino utilizasse uma lente que fizesse melhor essa questão de representar o personagem do Frank. Porém, eles acharam que não seria muito bom e que poderia causar até algum problema para o Al Pacino. Então descartaram. Mas eu acho que ele teve uma representação muito boa e é interessante saber o quanto ele se esforçou para ter essa questão de incorporar realmente o personagem do Frank, um ex-militar que acabou perdendo a visão acidentalmente. Porém, apesar de ele ter se esforçado para poder entrar profundamente, incorporar profundamente o personagem do Frank, em outro momento ele acabou falhando muito. A atriz que interpreta a Donna, que é literalmente uma questão de dar aquela ênfase de da onde vem o nome,
donna em italiano é mulher, ela teve que ensaiar o tango sozinha porque o Al Pacino em nenhum momento apareceu para fazer. Nas 3 semanas em que eles treinaram o tango, ele simplesmente não apareceu. E é engraçado porque quando você vê esse filme e tem aquela cena do tango, é uma coisa tão perfeita e maravilhosa que dá a sensação de que realmente o ator sabia dançar muito bem tango. Mas não, na verdade a atriz disse que o Al Pacino pisou muitas vezes no pé dela, mas ela não se sentiu ofendida por isso, porque no ponto de vista dela era, meu Deus, era o Al Pacino e ela se sentia muito honrada estar na presença dele. Então, por um lado ele se saiu muito bem, mas por outro ele acabou falhando. E eu acho que realmente de toda essa questão do filme, que ganha a questão total do filme, a parte melhor é a parte do tango mesmo. É uma coisa fabulosa, uma cena fabulosa, maravilhosa, que quando toca a música, não tem como você não lembrar dessa cena. Quando a gente escuta em algum momento a música que toca nesse filme, não tem como não lembrar da cena do Perfume de Mulher. Esse filme foi altamente aclamado, tanto pelos críticos quanto pelo público. Na plataforma Rotten Tomatoes recebeu a aprovação de 88%. Além disso, com um orçamento de 31 milhões de dólares, teve a arrecadação de bilheteria em cerca de 134 milhões de dólares. Então você já tem uma ideia que realmente isso foi um filme muito aceito pelo público. Ele realmente se torna um clássico, principalmente pela história, gente. Porque quando você começa a acompanhar a história do Frank e do Charlie, você a princípio pensa a seguinte questão sobre o Frank: nossa, ele é uma pessoa que acabou perdendo a visão e é extremamente arrogante, extremamente metido, egocêntrico, tudo. Mas, gente, não pense assim, meu Deus, eu estou sendo preconceituosa. Não, por favor, não pensem nisso. Mas é a sensação que o filme acaba nos transmitindo neste momento, quando você começa a acompanhar. O personagem dá essa sensação. Mas, como eu disse, com o andar da história, você vai entendendo que, na verdade, o Frank é desse modo porque ele acha que ele é um peso para todos da família. E realmente a família toda, tirando até a própria sobrinha, em alguns momentos você percebe que ela às vezes quer se livrar, vamos assim dizer, dele, se livrar dele para ter a vida dela de volta com o marido e os filhos. Então ele se sente como se fosse um peso morto em todo o momento, atrapalhando a família. Isso vai acabando cada vez mais com ele e ele acaba se tornando essa pessoa bem arrogante. Mas por outro lado, a gente vê o Charlie, que ele tem toda uma dificuldade, tudo. E no começo o Charlie, ele tenta evitar a questão de se entender com o Frank. Ele realmente não gosta do Frank, mas ele vai entendendo esse lado e tenta ajudar o Frank de toda maneira. Então assim, os dois, um acaba ajudando o outro com os problemas que ele tem. E é magnífico isso, porque você vai vendo um desenvolvimento maravilhoso do filme, em que os dois crescem, em que o Frank, depois de um tempo, ele toca que existem pessoas que vão se preocupar com ele, que vão gostar dele, que ele realmente não é um peso para a família, que ele deveria parar de pensar desse jeito. Enquanto o Charlie, ele começa a entender que ele realmente não pode se curvar para as pessoas a todo momento, que ele tem que ter a própria opinião, não deixar os outros controlar. Então é legal isso. Gente, apesar de ele ser um filme de drama, ele tem em alguns pontos pequenos, tem certas comédias que você acaba rindo, se divertindo. Por mais que seja um drama, é um filme muito bom, maravilhoso, que vocês deveriam ver. Principalmente porque se vocês verem, vocês vão entender a cena do tango, que ela rouba a atenção de todo mundo e é uma cena magnífica e marcante. Então, se vocês ainda não viram, estão procurando um clássico, procurem Perfume de Mulher. Ele é um pouquinho longo, eu concordo, realmente ele é um pouquinho longo, 2 horas e meia. Eu andei vendo que o Al Pacino e até o diretor queriam que fosse mais longo. Ainda bem que não foi, não porque é um filme chato, não, porque eu acho que daí perderia um pouco o foco, a questão de um filme ser longo. Mas vale muito a pena, é uma coisa magnífica e você acaba tendo uma visão ainda melhor sobre muitas coisas.
Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Perfume de Mulher, o que você achou? O que você acha daquela cena do tango? Ou se você tem alguma outra cena preferida? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. E aproveita e já me segue no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu posto aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!